Alô, você do outro lado da telinha. Eu sou o Jefferson. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série Polmorfo Imbatível. Segundo jogo aí do primeiro congresso de xadrez dos Estados Unidos, que rolou em Nova York, em 1857, com uns 12 ou 16 enxadristas mais fortes. Primeira rodada, né? Na verdade, o primeiro jogo foi contra o Lewis Poulsen e o Murphy, obviamente, venceu, até com uma jogada bem bonita de dama, né? E hoje ele está jogando de negras. Vamos ver aí o nosso herói, como é que ele se comporta aí nesse segundo jogo desse primeiro torneio, acredito até de xadrez dos Estados Unidos. Não tenho certeza disso, mas enfim, né? Vamos para o que interessa. É 4 a 5, temos uma abertura aberta. Cavalo F3 atacando o peão. Cavalo C6 defendendo. Bispo B5 e nós temos a boa e velha Rui Lopes, né? Hoje a gente tem a oportunidade de ver como é que o Paul Morphy, né, o nosso grande herói, se comporta de negras, né, contra uma Rui Lopes. Cavalo F6, ele tira mais um cavalo, fica mais perto do roque, curto, e é isso, tranquilo. D3 também, bem natural, consolidando aí a estrutura, abrindo a diagonal para o bispo de casas negras, tranquilo. Bispo C5 tem as mesmas ideias, já está tocando o ponto F2 ali, o ponto F2 que sempre falo que os românticos adoram sacrificar e acertar nesse ponto. C3 com a ideia bem lógica de jogar um D4 aqui e espetar esse bispo em algum momento. Acredito que é isso. D6 põe o bispo de casas negras fora, né, à frente da estrutura de peões e abre a diagonal para o bispo de casas brancas, né? Tudo muito tranquilo, tranquilo mesmo. B4. Bom, é bem óbvio aqui, né? Tá espetando aí esse bispo, tá expandindo aqui na ala da dama os peões. O único mal, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que realmente é um lance de iniciativa, tá buscando aqui algum expandir na ala, né? Enfim, ganhar espaço, né, na ala dama e tal, até com uma certa iniciativa, muito tranquilo, mas mexer muito os peões na fase de abertura não é muito bom. O ideal era ele ter tirado o bispo, ou ter tirado esse cavalo, rocado, entendeu? Tem bastante coisa para fazer, muito lance de desenvolvimento que não ficava só movendo os peões, entendeu? Mas enfim, foi o que entrou para a história. É isso aí, acho que é única aqui, né? Trazer de volta o bispo, que é o que o Pomorf faz, bispo B6, A4, ele vem expandindo com tudo aqui, né? E realmente, sei lá, pode ser, pode não ser, é uma ideia dele, né? Particularmente não é muito legal, como eu já falei antes. Mas mais uma vez, força o Morphy, acho que só tem mais uma, só tem uma única aqui para não perder esse bispo, né? A6, que espeta aí o bispo de casas brancas. E bem, já cria uma válvula de escape para o bispo, né? Bem ou mal, tem a sua lógica esse avanço de peão e tal, mas normalmente não é teórico assim, né? O teórico seria realmente tirar as peças menores, rocar e só depois tentar alguma expansão, alguma coisa do tipo, mas é o lance que rolou e é isso aí. Bispo C4, colocando aí o bispo na diagonal boa, também já aponta o ponto F7, sem mais. Bispo E6, o Wolff tinha que desenvolver essa peça. Eu esperava uma jogada diferente, tipo bispo G5 para cravar aquele cavalo lá, ou alguma coisa do gênero. Mas não rolou, ele realmente quer
não se incomoda aqui de dobrar peões. Ele realmente não quer levar golpe, né? Eu não sei se... talvez o melhor aqui para as brancas seja fazer essa troca mesmo, né? De certa forma, as negras aliviam qualquer tipo de golpe no ponto F7, né? Pô, o Monf que adora bater aí, ele não gosta de levar pancada aí, né? Enfim. Bispo toma E6. E F toma E6 aqui. A estrutura de peões das negras ficou um pouco estranha. Acho que não é para... Não vai acabar o jogo por causa disso. Mas, né, porque tem peão dobrado, tem duas ilhas... Enfim, ainda tem muito jogo, né? O jogo está bem trancado, está bem difícil de atacar de ambos os lados, né? Mas a compensação que ele teve por isso é realmente não ter nenhum tipo de pressão no ponto F7, né? Nenhum golpe aí assustador vai acometer o povo. Sem mais. Rock, lance natural de desenvolvimento. Agora, sei lá, jogou bem, na minha opinião. Claro que eu acho que não tem nenhuma vantagem decisiva. Se jogar essa posição na engine, pô, tem muito jogo, né? Enfim. Rock também por parte das negras. E observando direitinho, né? Já que esses peões dobrados estão aí, e normalmente isso é uma debilidade, nunca é bom você deixar peão dobrado, mas tem uma compensaçãozinha, né? Porque essa torre agora, depois do rock, ela tem uma coluna aberta. Coisa que as brancas não têm, né? Acho que nenhuma coluna aberta. A única coluna aberta está sendo controlada de raio-x, obviamente, porque o cavalo está na frente, por essa torre. E dando uma análise geral, eu sempre gosto de fazer isso, a gente pode ver o seguinte: as negras, né, rocaram, tem os dois cavalos centralizados, o bispo apontando para uma casa boa, que é a casa F2. A dama pode sair para o jogo e conectar as torres facilmente. E uma estrutura de peões realmente interessante. Não existe, a primeiro momento, uma forma de ataque, né? Está bem conectado, tudo certinho. Não é a estrutura perfeita, mas tem suas compensações muito boas aqui para o Polmorph. Olhando agora para as brancas, a parte de desenvolvimento não terminou ainda. Cavalo e bispo estão nas posições iniciais, torres desconectadas. Tentou ganhar algum espaço aqui, mas nem tanto. Na ala dama, muito movimento de peão. Enfim, né? Mas pelo menos está rocado e tal. Mas nesse momento, não sei, colocando no engine, talvez as negras tenham algum tipo de vantagem, até pelo bom desenvolvimento. E óbvio, quando você está bem desenvolvido, a ideia é tentar abrir linhas e colunas para forçar um ataque, ganhar material. Enfim, é interessante, né? Enquanto as brancas ainda vão ter que desenvolver, as negras já estão desenvolvidas, podem tentar alguma coisa. Isso é o básico, assim, né? Mas vamos lá. Cavalo G5 e realmente, à primeira vista, quando eu coloquei no tabuleiro e estava olhando essa partida, eu não entendi muito. Eu falei, pô, isso aqui é um erro grosseiro. Por quê? Porque tem muita peça que ainda não foi desenvolvida para desenvolver e está mexendo mais de uma vez com a peça que já estava desenvolvida, entendeu? O ideal é você desenvolver com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência, entendeu? Poderia ter colocado um bispo aí para cravar esse cavalo. Enfim, já era um lance de desenvolvimento que, na minha opinião pessoal, humildemente, eu acredito que fosse um pouco melhor. A única peça que saiu do lugar, você pode observar que dama, bispo, cavalo e torre ali das brancas, pô, estão lá paradas. Como é que vai botar esse exército para lutar, né? Mas aí depois eu pensei um pouco mais direitinho para entender a lógica, né? Tanto de quem ganha quanto de quem perde. É bom você entender porque que o cara jogou esse lance aí. E ele jogou porque ele está ameaçando um peãozinho, ganhar um peão e dar um duplo de torre e dama, na torre e na dama aqui. Então, assim, esse peãozinho é E6, que inclusive é uma debilidade, né? Mas eu achei muito bobo porque alguém do calibre do Polmorph nunca ia cair numa dessa, né? Na dúvida, gente, se você já
estão jogando xadrez, pode pegar até um cara mais forte e tal. Faz o feijão com arroz, entendeu? Não queira inventar, não. Primeiro desenvolve mesmo, procura uma abertura que você já tenha facilidade, vai colocando as peças em jogo, depois você vai ver o que você vai fazer. É muito prematuro, é muito precoce, é muito bobo, entendeu? Ele não vai levar esse duplo, entendeu? Então, realmente é bom. Eu sou adepto do feijão com arroz. Depois, se o cara te der um mole, você poder fazer uma peripécia, faça, né? Enfim, continuando o jogo. Dama E7, previne tudo, já conecta as torres. E mais uma vez o Pomorfo dá um show aqui de bom desenvolvimento, né? De peças. Sempre desenvolve sempre tudo muito rapidinho. E sempre, daqui a pouco, vai começar o massacre, né? De ataques e é um jogo bem pra cima mesmo. Rei H1, eu particularmente não entendi. Parece ser um lance profilático a priori. A única coisa que eu vi nessa ideia de Rei H1 é realmente sair da cravada do ponto F2, né? E depois jogar um F4 aqui para tentar expandir, já que a torre está nessa coluna F aí apoiando, né? Essa foi a ideia. Claro que ele não executou, mas enfim, né? Eu acredito que realmente seja isso a ideia por trás do que ele quis fazer. Sair da cravada, né? Acho que é a única coisa que esse lance realmente faz. Por isso, eu realmente, particularmente, considero o lance fraco, embora eu não acredito que ele seja perdedor. Eu realmente pensei que ele ia fazer Rei H1 e, na sequência, jogar um F4 e vir expandindo. Enfim, eu pensei nisso. H6, o Morph, obviamente, não vai deixar esse cavalo plantado aí, que ele está até muito bem. Vai ter que mover para algum lugar, né? Tá expulsando mesmo. Esse cavalo só serviu para perder tempo, né? Ele veio, tentou alguma coisa, boba, não conseguiu, vai ter que voltar agora. Cavalo H3, realmente eu não esperava isso, porque eu pensei, nossa, cavalo H3, quer dizer, eu realmente nesse momento estou pensando nesse F4 das brancas. Falei, não, ele não jogou aí o cavalo F3, né? Porque ia tapar esse peão. E bem ou mal, acho que a estratégia tá girando em torno desse F4, que vai tentar abrir alguma coisa aqui para tentar algum contra-jogo. Foi o que eu pensei, porque normalmente o cavalo no canto, ele está muito longe do centro, fica meio difícil de combater com a peça tão mal colocada, né? Gente, como é feio, mas tudo bem. Tem que seguir, então vamos. D5. E aqui o Morph está tentando resolver algum problema desses peões dobrados, está tentando abrir, né, para trocar peça aqui e aproveitar esse melhor desenvolvimento dele. Bispo A3. E eu quase coloquei uma exclamação quando eu estava jogando no tabuleiro aqui e reproduzindo essa partida. Que realmente é uma ameaça muito interessante. Alexander Mick, não é isso? Ele, acho que foi uma das melhores jogadas dele. Que ele desenvolve uma peça e põe o bispo. Bispo aqui em A3, ele está numa diagonal excelente. E está ameaçando um duplo aqui, né? Por exemplo, se agora as negras jogam uma jogada qualquer, ele avança esse peãozinho para B5 e está dando um duplo no cavalo, na dama e de raio-x na torre. Realmente, eu achei uma jogada muito combativa, muito criativa. Eu não achei as outras jogadas boas, mas essa eu poderia até colocar um ponto de exclamação. Falei, nossa, muito bom. Eu realmente gostei. Eu fiquei um tempo matutando em como defender, né? Uma coisa que eu gosto muito do Pomorph é que ele age muito bem no ataque e na defesa.
Ele olha mesmo, aqui você tem que ser profilático, aqui você tem que defender. E aí, se as brancas jogarem B5, como é que você vai fazer, entendeu? E não dá tempo de tirar a torre ou o cavalo ao mesmo tempo que você já está tomando. Então, um excelente exercício de profilaxia, né? Como se defender dessa ameaça aí. Eu realmente demorei não muito tempo, acho que eu nem demorei para descobrir, mas eu acertei o lance do Pomor, fiquei muito feliz com isso, assim, né? E aí, jogam as negras e realmente se defendem dessa ameaça. Parou o vídeo? Pausando ou não, lá vou eu. Cavalo D8. É até um lance um pouco estranho, né? Porque você está desconectando as torres, você está trazendo o cavalo para longe do centro e tal. Mas eu acredito que realmente foi o lance que eu encontrei nas minhas análises e realmente acredito que seja o melhor lance, né? Que aí não tem mais o duplo no cavalo e você pode tapar de bispo e oferecer troca. Então, todas as ameaças com esse movimento, né? Um movimento até bem simples, para você ver que apesar do Pomorfo ser um jogador de ataque, ele também é um jogador profilático que não cai em qualquer tipo de armadilha que colocam para ele por aí, né? Você tem que estar muito atento quanto a isso e, pô, nada melhor do que uma partida dessa, que é jogada de uma forma bem simples e para a gente ir pegando essas nuances, né? B5, um ataque aí fulminante, olha só, dama e torre na mesma diagonal de um bispo, né? Mas está tudo calculado, tudo tranquilo. Morph simplesmente joga bispo C5 e realmente resolveu todos os problemas, né? Bispo B2, eu realmente não gostei muito desse recuo, porque o bispo está muito longe de entrar no jogo de novo, entendeu? Realmente, eu particularmente trocaria. Não sei se a Engine concorda comigo. A Engine é muito mais forte do que eu, pode concordar ou não. Mas a priori, assim, colocar esse bispo atrás desse peão, e ele fica muito limitado. O bispo de casas negras, ele tem bastante casa, ele está bem ativo. Então você trocar uma peça que não está tão ativa no jogo por uma peça de maior atividade, acredito que seja bastante lucro, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu. O que aconteceu e entrou para a história foi bispo B2. E aqui D toma E4. Fica uma estrutura bem feia com 3 peões aí, mas claro que isso é bem relativo. Agora, se peão toma, cavalo toma, as negras já vão começar a ter alguma vantagem material. Claro que o jogo não acabou, mas enfim, né? Mais ou menos por aí. O Morph quer resolver esse problema aí dos peões dobrados dele, né? As brancas jogam D4, realmente querendo brigar de alguma forma. Talvez seja realmente o melhor, né, do que tomar ali. E toma D4, C toma D4 e bispo D6. Claro que os peões estão dobrados, mas dos males o menor, conseguiu trocar bem. Esse peão isolado aí das brancas não vai muito longe. E o bispo em D6 ele já está apontando, está na excelente diagonal. Ele acho que melhorou um pouquinho mais as peças, né? Está apontando aí para casa H2, ou seja, está criando algum tipo de ameaça, mesmo que a longo prazo, contra a ala do rei das brancas, né? Então as trocas acho que meio que favoreceram o Pomorf, assim, de certa forma. Cavalo C3, agora sim, lance de desenvolvimento normal, tranquilo. A toma B5, trocando um peão de canto por um peão mais perto do centro. A toma B5. E aí já existe a abertura aqui da coluna A e uma tensão, né? Será que troca? Será que troca? Será que toma? Será que não toma? Normalmente, se o Morph tomar, ele está cedendo a coluna, então provavelmente ele vai manter essa tensão, né?
Cavalo F7, eu acho um lance excelente, porque já traz o cavalo para perto do rei, no ruim de tudo ele já pode ajudar na defesa e principalmente conecta as torres, né? Se torre toma, e a coluna A pertence às negras. Enquanto isso, mantém-se uma certa tensão, né? Que também é uma coisa boa. Dama E2 e a priori, né, conecta as torres e já é um ataque direto aqui ao peãozinho em E4, não é isso? É, peão em E4. Agora são duas peças, cavalo e dama contra peão. Realmente, e fica difícil defender esse peão, né? Como é que o Morph defende isso? Esse lance também eu demorei um pouco para encontrar, eu até pensei nele, mas eu acabei errando, eu fiz outra coisa, que eu queria defender muito o peão. Na verdade, esse peão acho que não tem defesa, ele vai cair. Mas o Morph ele faz uma jogada realmente sensacional. Parece boba pela simplicidade, mas é muito bonita. Que é a dama D7. Que ele já está tocando naquele peãozinho ali também de B5, entendeu? Ou seja, o Pomorfo está dizendo com essa jogada o seguinte: você pega o meu peão, a gente troca peça, e eu pego aquele seu peão em B5 e faço aqui o meu peão meio que passado, né? Embora muito distante de uma promoção, mas já é alguma coisa. E foi realmente o que rolou na partida. Esse lance D7, ele é um lance muito sutil. Bem simples mesmo, a dama só andou um pouquinho, mas ele tem uma certa profundidade, sim. Eu achei muito interessante. Eu errei e falei, nossa, eu fiz outro jogo aqui porque eu queria salvar aquele peão lá. Quando na verdade o peão não tem salvação, ele realmente defendeu atacando, né? Ele não cede material, ele perde um peão aqui no centro, mas ele pega esse peão de canto aqui em B5. Bem criativo, bem. Achei muito bonita essa jogada, né? Eu sei que não faz muita coisa, mas eu gostei da nuance, eu gostei da criatividade com que ela foi elaborada e a ideia por trás, eu penso que seja isso. Cavalo toma, as brancas continuam com seus lances. Cavalo toma, dama tama soltando o peãozinho. E aqui, dama toma B5, tudo que a gente tinha visto antes. E uma ideia legal de dama B5 é que o bispo em B7 ali, teoricamente, está caindo, né? Bem enérgico assim. E esse peão isolado aí em D5, né? D4, aliás. É isso mesmo. Das brancas, não vai muito longe, ainda está atrapalhando o bispo dele de alguma forma, né? Obviamente tem que fazer alguma coisa para defender esse bispo. Torre de A, B1. E está ameaçando um descoberto aqui na dona dama. Obviamente o Pomorfo não é mais os teminhas táticos simples, né? O Pomorfo observou isso tudo. E essa jogada também tinha acertado, né? Que é dama D5. Porque, de certa forma, a dama branca estava tocando B7 e tal. E por ter aí uma vantagem de material, mesmo que pequena, já é interessante para as negras tirarem as damas, né? Assim as brancas perdem um pouco o poder de fogo e ele vai poder vir empurrando esses peões aqui e, obviamente, conseguindo uma vantagem, né? No longo prazo, seria muito bom trocar. Dama G4, né? De raio-x já existe uma certa possibilidade de mate em G7. Claro que um gênio da tática e da estratégia igual o Pomorfo nunca ia tomar esse mate aí, mas é uma ameaça, não deixa de ser meio que em raio-x, né? Então, realmente, a ideia por trás é isso, bem interessante. E o Morph vai ter que prosseguir de alguma outra forma. Detalhe, quando ele faz torre de A, B1, ele cede a coluna A, né? Para torre negra. E isso vai ser aproveitado de uma forma brilhante, simples, ao estilo Morph, né? Que é a torre A4. E já põe
a torre em contato em raio-x com a dama. Já plantei algumas ameaças bem interessantes aqui, né? Cavalo F4, atacando a dama. Tira o cavalo do canto, né? Traz ele um pouco mais para o centro, mas eu achei realmente muito precoce, até bobo, né? Por parte das brancas. Eu achei bem rápido o lance do Morphy aqui. Acredito que você pensar um pouquinho também encontra, que é o simples e muito poderoso Dama E4. E agora nós vemos uma bateria de bispo e dama em cima do cavalo das brancas, que não fez nada direito o jogo inteiro e continua fazendo estripulia, né? Realmente não pode tirar o cavalo que cai a dama, então também é uma cravada e tem que tentar defender de alguma forma. Eu na partida estava pensando em G3 aqui, o G3 seguraria, mas G3 é uma jogada ilegal, porque esse rei em H1, G3, esse bispo, esse peão em G2, desculpem, tá cravado, né? Então até para isso foi ruim ter colocado o rei em H1, entendeu? Não pode ajudar em nada. Tem que tentar defender de alguma forma. Portanto, bispo C1 aqui para tentar segurar. Eu, particularmente, na minha análise pessoal, eu já tomei a torre logo ali. Mas a torre em B1, tá, gente? Ela tá caindo. Mas eu fui muito materialista. Claro que isso não é um lance perdedor, mas as brancas têm meio que uma combinação aqui. E entrar nessa linha da torre é um lance vencedor, acredito eu, mas as brancas vão ter muita iniciativa e contra-jogo. Então, talvez não seja bom. O lance que o Pomorf fez foi um lance que eu também vi nas minhas análises. E o lance da engine aqui é cavalo G5, que é muito mais sutil, abre a coluna para a torre, a coluna F aqui, e seriam torre, bispo e dama atacando um ponto só que é o cavalo, entendeu? A engine muito mais sutil. Embora o lance do Pomorf também seja mega jogado, muito mais humano, e particularmente eu achei bonito também. Que é tomar direto. Bispo toma F4 aqui. Bispo toma F4. E o simples e óbvio, né? Torre toma D4. Por quê? Porque agora tem uma bateria. Se esse bispo sair, cai a dama de novo. Segue o mesmo problema. Não resolveu absolutamente nada ou praticamente nada. E vai cair peça, né, gente? Inevitavelmente. Nem adianta a torre E1 aqui tentando alguma coisa, porque vai cair a peça, então o bispo, a dama toma o bispo e segue tudo normal, né? Dama H3 aqui. Basicamente um lance de misericórdia. E jogam as negras e ganham. É bem óbvio, né? Bem tranquilo aqui. Acho que não tem nenhum tipo de... sei lá, dama toma bispo. E endgame, né? Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. E a tabia final que entrou para a história foi isso. Eu realmente, naquele lance, eu achava que do bispo em C1, a dama ia tomar a torre lá e ia seguir o jogo normal, mas realmente a parte de defesa e contra-jogo é muito levada a sério pelo Pomorf, né? Bom, aqui ele tem peões passados, aqui ele tem um cavalo de vantagem, e enfim, é só uma questão de técnica, coisa que o Pomorf tem bastante, e ia perder não tão rápido, ainda tinha bastante jogo, mas enfim, vocês entendem que não dá para continuar a luta, né? Seria mais esperneio demais e ia ficar até feio, assim. Ele ia conectar as torres, com certeza, ia trazer esses peões aqui, ia começar a avançar e as brancas iam ter que perder muito material para continuar vivas, né? Então, basicamente é isso, mais uma bela partida do Pomor, sua simplicidade, sua
tática, a sua profilaxia, aproveitamento de erros, enfim, muito, muito bonita a partida. Eu realmente gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.